Então Deus, ele sabia das fraquezas do Adão? Sabia. Deus sabia do pecado do Adão? Sabia. Mas, como ele fazia todos os dias, Deus desce naquele dia do Jardim do Éden, e Deus faz uma pergunta que para mim é a pergunta mais pesada. Deus sabia onde Adão estava, com certeza, porque Deus é onisciente e onipresente. Mas mesmo assim, Deus ainda pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Adão, aonde você está? Sabe o que Deus estava dizendo? Adão, eu te deixei em tal lugar. Adão, eu te deixei dessa forma, dessa maneira. Eu deixei você nesse método, eu deixei você nesse jeito, e você não está mais. Adão, aonde você está? Ou seja, Adão não estava mais aonde Deus tinha deixado. Ou Adão não estava mais da forma em que Deus criou. Adão não estava mais do jeito que Deus fez. É isso que Deus estava dizendo naquela hora: Adão, aonde você está? Mas o que eu quero que você entenda nessa hora, e o que eu já falei algumas vezes aqui na igreja, mas hoje eu quero trazer uma palavra específica. É quando Deus diz assim: Adão, aonde você está? E ele dá uma desculpa, e ele diz assim: Senhor, nós estávamos nus, nós percebemos que nós estamos nus. Deus disse assim: Adão, você sempre esteve nu, mas quem te falou isso? Ah, Senhor, a hora de Adão agora assumir a responsabilidade. A hora de Adão agora falar assim: olha, Senhor, a culpa é minha, eu deveria ter guardado a minha esposa. Olha, Senhor, eu deveria ter feito diferente, eu não deveria ter comido. Olha, Senhor, talvez eu estava trabalhando muito, eu estava muito ocupado, mas eu errei. Mas não foi isso que Adão fez. Pelo contrário, Adão agora olha e diz assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto, e eu comi. Ou seja, Adão colocou a responsabilidade que era dele sobre a mulher. Adão colocou a culpa na vida que era para ele assumir naquela hora sobre a vida da mulher. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Responsabilidades entre homem e mulher. Responsabilidade entre o casal, entre homens e mulher de Deus. Responsabilidade entre servos de Deus e servas de Deus. Porque quando eu entendo que eu sou um servo de Deus, que eu sou um homem de Deus, eu não devo agir do jeito que o mundo age. Eu não devo fazer das mesmas coisas que o mundo age. Porque se Adão tivesse assumido a responsabilidade naquele dia, eu tenho certeza que eu e você e ele mesmo não teria sofrido tanto, ou nós não estaríamos sofrendo tanto no dia de hoje. Tudo que falta, na maioria das vezes, nós assumimos as nossas responsabilidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. E eu posso dizer para você que eu tive motivo para me afastar. Eu era um cara que eu pregava no interior, viajava com o meu pastor, toquei em muitas igrejas. E um belo dia eu tinha acabado de chegar de uma viagem de 15 dias. Cansado. De repente, num culto, o presbítero da igreja, o irmão da igreja, ele fala bem assim: filho, você quer oportunidade hoje? Você quer dar uma saudação para a igreja? E eu falei: não, hoje eu não quero. E ele falou sem maldade. Ele falou bem assim: tá feio na foto, hein? Tá feio na foto. Sabe, irmãos, tem aquelas palavras na nossa vida que na maioria das vezes é a gota d'água. O teu coração já está a ponto de explodir, o teu dia já foi lá em cima, você chegou cansado do trabalho, a tua necessidade está ao extremo, e de repente alguém fala assim: tá feio na foto. No meu coração eu não falei nada naquela hora, mas eu falei: eu prego mais lugares do que esse cara. Eu já viajei lugares que esse cara nunca foi. Vou em igrejas que esse cara nunca foi.
E ele vem dizer para mim que eu estou feio na foto. Eu não estou não, mas agora eu vou estar. E eu lembro que eu saí daquele culto desviado, afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, do jeito que você preferia. Eu saí dali dessa forma. A primeira reunião de obreiro, no outro dia, 2 dias depois talvez, o pastor prepara aquela palavra, né? Talvez você vai hoje no Tadel e diz assim, o Tadel às vezes é pesado, o Tadel às vezes a palavra é forte, às vezes a gente vai ouvir ali para ouvir pancada e tal. Mas eu estava numa reunião de liderança, aí você imagina só ainda, eu tinha para 17 anos talvez, eu estava numa reunião de obreiros, eu era cooperador da igreja na época, e no final, depois dele ter pegado aquela palavra inteira que ele já tinha feito, ele diz assim, se alguém quiser desistir agora, levanta a mão. Eu levantei no meio da reunião de obreiro. Levantei a mão e disse assim, Ele falou, então vem aqui que eu vou orar por ti. Eu falei, amém. Eu acho que o cara tem que ser muito macho para fazer um negócio desse. Porque uma coisa é você fazer por trás, outra coisa é você chegar na frente de todo mundo e falar, eu estou jogando toalha, eu estou desistindo, eu estou indo embora, não quero mais nada. Não estou falando para você fazer nem ser macho igual eu, pelo amor de Deus. Estou te contando uma história. E eu lembro que naquele dia ele orou por mim, a igreja, o corpo de obreiro da igreja orou por mim. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, alguns amigos meus estavam me esperando. Acho que o capeta já tinha revelado para ele e falado assim, olha, o Rony vai desviar. Já pega ele. Irmão, minha canela era tão branca, parecia uma flauta, assim, parecia aquelas, quando você compra aqueles mocotó de boi, né, aquelas, gosto de boi, assim, que você cozinha, ele fica branquinho. Eu só usava calça, então minha canela era branca. E eu lembro que quando meus amigos estavam lá em casa, que amigos, imagina só que tipo de amigo, e eles falaram assim, olha, vamos pular carnaval, bora, eu falei, vamos, estou desviado. Eu preciso mostrar para a igreja inteira, para todo mundo que eu estou desviado. Se eu acabei de assumir no meio do corpo de obreiro que eu estou desviado, então eu vou desviar agora de vez. Estou desviado. Só que eu falei assim, cara, minhas calças é tudo de crente, eu não tenho roupa, não tenho bermuda. E eles falaram assim, não, fica tranquilo, desenrola uma bermuda para ti. Eu tenho uma bermuda. E o capeta preparou uma bermuda, o meu número. Tudo perfeito naquele dia. E nós fomos pular carnaval, nunca tinha ido no carnaval, irmãos. Fui no carnaval fora de época, show da Cátia Guima, só para você ver o quanto eu sou velho. E ali eu já estava desviado, distanciado. E passei talvez 2 anos e meio distanciado dos caminhos do Senhor. Não recebi uma ligação do meu pastor no outro, até mesmo porque no máximo a gente tinha um 1100, meu primeiro celular, né? Não recebi um WhatsApp, um SMS. Esse celular, no máximo, ele tinha o jogo da cobrinha e você ligava para alguém. Não recebi uma ligação do meu pastor, nunca foi na minha casa. Nunca foi. Alguns anos depois, eu já estava com a Kelly, a pastora Kelly hoje, e ela disse assim, nós precisamos ir para a igreja. Eu falei, vamos. Mas eu só vou se for para a nossa igreja. Para a igreja que eu era. Ela falou, não, para aquela igreja eu não vou. Lá as irmãs falam mal de todo mundo. Lá é um falando mal do outro, lá é briga, é peio de vez em quando. Eu falei, então escolha a igreja que você quer ir, nós vamos. E eu fui para uma igreja, para uma outra congregação, outro ministério. Eu acredito que com uma semana que eu estava naquela igreja, eu era o tecladista daquela igreja. E eu comecei a tocar naquela igreja. Não reconciliei com Jesus, não fui na frente, não aceitei Jesus nem nada. Deixa eu ver como é que funciona algumas igrejas por aí. Comecei a tocar, eu tinha reconciliado no meu coração, voltei para Jesus, mas eu não assumi lá na frente. A Bíblia diz que nós devemos confessar diante dos homens. Mas amém, eu estava lá congregando e tal, passado 6 meses congregando nessa igreja, tocando. De repente eu fiquei ali tão cheio, tão emocionado com aquele culto, com aquela presença de Deus, e de repente eu tocando aqui,
Aí eu, chapa, caramba, e comecei a pular e me alegrar no espírito, falar em línguas. Quando eu olhei, abri o olho, todo mundo olhando para mim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, cara? As pessoas me olharam com um olhão assim, falei, esse cara eu acho que está doido. Eu estava cheio de Espírito Santo naquele dia. E eu lembro que eu saí do culto, com aquela sensação estranha, e falei, Kelly, não é o nosso lugar. Eu sou do fogo, eu sou pentecostal, o que eu mais quero é a presença de Jesus. Já que nós voltamos para Jesus, voltamos para a igreja, eu quero fogo de Deus, eu quero falar em línguas, eu quero pular, eu quero me alegrar, eu quero ser cheio da presença de Jesus. Ela falou, e agora? Eu falei, vamos lá para o meio dos irmãos que falam mal dos outros, bora. Eu lembro que no outro dia eu cheguei, pastor Sebastião, e falei assim, pastor, estou voltando, preciso voltar. Estava vindo numa igreja ali, não me senti bem, e preciso voltar para Jesus, preciso voltar para a igreja, preciso voltar a congregar aqui, ministério de adoração. E ele falou, amém, filho, voltar. Isso já tem aproximadamente os seus 17, 18 anos. Eu tenho por aí 17 para 18 anos com a Kelly. Então tem 17 para 18 anos que eu voltei para Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Meu pastor nunca foi na minha casa. Nunca nenhum irmão foi na minha casa evangelizar. Mas sabe, isso me transformou num homem com cinto nas calças. Isso me transformou num homem. Porque eu entendo que servir Jesus, irmão, ou você é crente ou não é. Eu entendo que você precisa entender e assumir a responsabilidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu nunca botei a culpa no presbítero. E por isso que eu estou contando essa história. Porque uma das palavras que me fez ir embora naquele dia foi do presbítero. E a outra, a segunda palavra, foi do pastor com a palavra. Não foi palavra, foi palavra. Mas eu nunca culpei nenhum deles dois. Não foi eles que me fizeram desviar, distanciar. E também não foram eles que foram na minha casa. Um dia minha esposa disse, vamos, eu falei, vamos, eu preciso voltar. Nem para ser desviado eu prestava, irmão, porque até no mundo as pessoas me chamavam de irmão Homer. Só para você entender. O irmão Homer, até hoje. Alguns amigos das antigas, irmão Homer. Mas isso me fez voltar, isso me fez ficar de pé hoje, 17 anos, assumindo a responsabilidade. Quando Deus olha para Adão e diz assim, Adão, aonde você está? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua. Senhor, a culpa é dela porque me deu fruto. Não, tudo que Adão precisava falar naquele dia era Deus, a culpa é minha. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo o meu papel como homem. Eu assumo a responsabilidade. Todos sabem que a minha filha mais nova, ela nasceu aproximadamente uns 35 dias. Talvez você fale, por que o pastor ainda não está na igreja? Ela vai vir domingo que vem. Ela quer ter o resguardo dela, quer ter o momento dela. E eu acredito que merece ser respeitado. Então, domingo que vem ela vai estar aqui já, tá? Congregando, adorando o Senhor, junto conosco. Mas, um dos maiores medos que eu tinha da minha esposa engravidar, porque a mulher na gravidez, ela sente dores, a mulher na gravidez, ela dorme mal, a mulher na gravidez tem ânsia de vômito, dor de cabeça, tem N coisas aí, você que é mulher, sabe muito mais do que eu. E um dos maiores medos que eu tinha da minha esposa engravidar também era o momento do parto, a dor, a angústia, um momento ali terrível. E quando eu soube que a minha esposa estava grávida, eu comecei a orar a Deus e falar, Deus,
como sacerdote do meu lar, como pai, como esposo, eu quero consagrar ao Senhor esse momento, eu quero assumir essa responsabilidade. E quero dizer diante do Senhor, o papel meu como homem, eu assumo hoje como homem diante do Senhor. Deus, mas eu quero que seja tudo perfeito, quero que seja tudo bom. E eu fui a uma consulta, fui a alguns momentos de tirar, me ajuda aí você que é mulher, a ultrassom, irmão, meu Deus do céu. Eu fui a algumas ultrassom, e na última agora, era a última, então eu estava indo lá deixar ela, tirei a férias, sabia que a minha filha ia nascer naquele mês, então preparei esses últimos dias para ir com ela no médico, ir com ela nas consultas, porque eu queria assumir esse meu papel de homem, de pai, porque eu orei a Deus por isso. E nessa última vez, a penúltima consulta, quando ela chegou no médico, o médico falou assim, olha, você vai segunda-feira e você vai participar, você vai fazer ali a última avaliação. Ela não foi para ter filho, ela foi para ter a última avaliação. Quando nós chegamos, a minha esposa não levou roupa adequada, a minha esposa não levou a bolsa da minha filha, a minha esposa não levou nada, porque nós estávamos indo para uma avaliação. Mas a única coisa que ela falou assim, Rony, eu vou em jejum, porque vai que eles queiram, né? Vai que eles queiram já fazer o parto. E não que eu pedi isso, mas eu comecei a imaginar que o desejo da minha esposa era me dar esse presente no dia do meu aniversário. Era me dar esse presente no dia do meu aniversário. No dia 18, quando nós chegamos lá para a avaliação, nós entramos. Eu falei, Kelly, vê se não vai demorar. Ela falou, não, entra comigo. Eu falei, beleza. E entrei junto com ela para essa avaliação. Quando eu entrei, a mulher pega os papéis, começa a olhar e diz assim, olha, você está em jejum? Ela falou, estou em jejum. Falou, entra para aquele quartinho ali que você vai passar pela mesa de cirurgia agora. Aquela esbugalha o olho, olha para mim. E a primeira coisa que veio no meu coração é, Deus, não deixa minha esposa sentir dores, não deixa minha esposa sentir nada, mas eu quero que seja bom, que seja perfeito. Porque como eu falei para você, um dos motivos que eu não queria que a minha esposa engravidasse era as dores, era tudo isso. Eu falei, Deus, então que seja perfeito. E a mulher disse bem assim, Senhor, se não tiver ninguém, se não vier ninguém, sua esposa já vai ser operada. Eu falei, amém. Amém. E no meu coração eu comecei a orar. Falei, Deus, que seja bom. Que seja conforme os teus planos, Senhor. Isso talvez era umas 8h30, 9 horas da manhã. De repente, com 15, 20 minutos, levam a Kelly para uma sala de cirurgia. Não tinha ninguém na frente da minha esposa. 15, 20 minutos, a Kelly entra para a sala de cirurgia. Aí o cara olha para mim, você vai assistir? Eu falei, eu acho que sim. Você vai assistir? Aí ele corre agora no corredor, o médico cirurgião, e fala assim, ninguém preparou o pai? Eu falei, é verdade, mas ninguém me preparou. Aí me deram lá alguns negócios lá e tal, eu corri lá e fiquei, irmão, eu vi tudo. Eu vi na hora que passaram a gilete, eu olhando, eu vi a mulher subir em cima da minha esposa, rasgar com a força. Eu falei, meu Deus do céu, eu pedi para ser perfeito, então ajuda aí. Irmão, tiraram um saco de dentro dela, que para mim era um saco de açaí. Aí falam, desde lá eu não comi açaí ainda. Pensa aquele saquinho assim. Alguém disse que é a bolsa. É a bolsa? A placenta. Está vendo como o pastor não entende nada de gravidez. Mas eu vi na hora que a mulher rasgava, se puxava. E vi na hora que puxaram a minha filha. De repente eu entrei dentro daquela sala, olhei para minha esposa. Falei, Kelly, fica tranquila, a neném é linda, linda. Fica bem, minha filha, fica bem, minha esposa. E dali eu já saí com a minha filha no braço, já fui para outra sala para pesar e tal. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque diante de Deus eu assumi uma responsabilidade como pai, como sacerdote do lar. Eu falei, Deus, como pai, eu quero que seja perfeito. Minha esposa não sinta dores, minha esposa não sentiu uma ponta de dor.
A dor que a mulher tem, minha esposa não sentiu, irmão. Minha filha, para a glória de Deus, nasceu perfeita, para a glória de Deus, tudo ali. Irmãos, a Kelly falou assim, eu tentei botar ela no meu plano de saúde, e ela disse assim, não, eu quero ir normal para o HB. Sabe, mas lá dentro parecia que atender a minha esposa num lugar particular, parecia que estava tudo planejado, e estava planejado, mas não planejado por nós, planejados por Deus, porque Deus planejou tudo, e foi tudo perfeito. Mas sabe o que fez acontecer isso? Alguém assumiu a responsabilidade. Talvez você está com problema hoje no teu casamento, talvez hoje você está com problema na sua casa. Quer um conselho de Deus para o seu coração? Assume esse negócio. Pastor, não fui eu que errei. Não fui eu que peguei o fruto primeiro, não interessa. Assuma a responsabilidade. O que falta hoje para muitos homens que se dizem homens de Deus, o que falta hoje para muito cristão, para muito servo do Senhor, é assumir a responsabilidade dentro de casa. Eu estou contando uma história para você, que eu assumi a responsabilidade e eu voltei para a casa do Senhor e não botei a culpa em ninguém. Estou há 17 anos aqui servindo o Senhor, porque eu assumi a responsabilidade. Estou falando para você que o parto da minha esposa foi perfeito, porque eu assumi a responsabilidade. E eu estou falando para você que se você quiser um casamento santo, uma vida santa, um trabalho abençoado, assuma responsabilidades do seu lar. As pessoas têm um problema de colocar a culpa nos outros. Pare de colocar a culpa nas pessoas. Pare de colocar a culpa no terceiro, irmão. Eu não vou pedir perdão desse cara enquanto ele não vier me pedir perdão. Não peça perdão você. Assuma a responsabilidade. Assuma a culpa. Assume. Talvez o maior problema que você está vivenciando hoje no teu casamento seja esse um dos motivos. Quando eu sempre falei, cara, eu não discuto com a minha esposa. Eu acho que briga é aquele que você vai um grito de um lado, um grito do outro, mas a gente tem umas controvérsias, né? A gente tem algumas áreas que eu concordo, ela não acha que está certo. Então nós temos esse momento de casal também, como você também tem. E quando eu vejo que o bicho está pegando e que ela não quer aceitar, embora eu saiba que está certo, eu falo assim, ó, tudo bem, você está certo. Acaba a briga, irmão. Eu sei que eu estou certo, mas sabe, eu falo assim, ó, você está certo. Aí quando eu estou muito chateado, eu falo assim, você está certo, você está sempre certo. Mas acaba a briga, por quê? Porque o que ela queria ali naquela hora era saber, sair por cima. Mas como homens, e eu quero entrar na Bíblia nessa noite, quero falar de Bíblia para você. Como homens, nós devemos exercer o sacerdote no nosso lar. Assuma a responsabilidade, assuma a culpa. Assuma os compromissos como homem de Deus que você é. E como mulher de Deus que você é. Agora abra a sua Bíblia, por favor, comigo, lá no livro de Efésios. Ainda não comecei a pregar, agora que eu vou entrar naquilo que eu queria falar para você nessa noite. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, atentai para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Deixa eu ver se essa versão está diferente. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha aqui. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Não vivam como os ímpios, não vivam como os insensatos, não vivam como descrentes, não vivam como o mundo, mas como sábios. Então, o que eu vou ministrar para você a partir de agora, eu estou ministrando para crente. Amém, queridos?
falando para crente. Eu não quero que você olhe para mim e diga assim, o pastor é machista. Não, eu estou falando de Bíblia e estou querendo salvar o teu casamento se você entender. Estou falando de Bíblia para você e querendo salvar o teu casamento. Porque o erro do cristão, de muita gente, é que ele acha que ele vai tomar conforme as suas decisões. Não. Eu nunca vou aconselhar alguém mediante os meus pensamentos. Eu aconselho as pessoas mediante a palavra de Deus. E falo para minha esposa, falei, Kelly, toda vez que vier alguém para conversar com você, não diga aquilo que você acha, não diga aquilo que você pensa. Diga o que a Bíblia diz. É assim que nós aconselhamos pessoas. É aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que nós precisamos viver. Então o que a Bíblia está dizendo para nós? Portanto, sejam cuidadosos, seu modo de vida. Não vivam como os ímpios, não vivam como os insensatos, mas vivam como sábios, como servos do Senhor. Vivam como cristãos. Outra versão vai dizer assim, mas andem em sabedoria. Aí ele diz assim, ó, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Pastor, você está dizendo que não vai melhorar, eu estou dizendo que talvez vai ficar pior. Ah, mas vai vir um presidente fulano de tal, mudou alguma coisa? Ah, e se fosse o outro, ia mudar alguma coisa? Mas vai vir um, não sei que vai mudar nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz. Essa palavra jaz quer dizer morto. O mundo está morrendo no maligno. O mundo jaz no maligno. Então o que nós precisamos entender é que nós precisamos viver mediante a palavra de Deus. Não devemos viver como o mundo. Porque se alguém for aconselhar o teu casamento, ele vai dizer assim, se fosse eu, meti um pá de chifre na cabeça desse vagabundo. Não é assim? Se fosse eu, minha filha, saía também. Ele não está saindo? Sai também. Se fosse eu, homem, aí o caba macho, né? O machão, ele disse, se fosse eu, ia tomar cachaça e ficava 3 dias fora de casa, o machão. Isso é o mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus disse isso. João capítulo 17. Senhor, não peço que o Senhor tire eles do mundo, não, mas que o Senhor livre eles do mal. Jesus podia ter melhorado essa oração, seja sincero comigo, não era? Senhor, tira essa galera daqui, tá bom, eles já sofreram tanto. Mas não, ele diz assim, Senhor, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, deixa eles viverem, a vida é preciosa, deixa eles experimentarem. Eu peço que o Senhor só livre eles do mal. Agora, olha só o que a Bíblia diz para nós. Versículo 22. Esposas, olha para cá, por favor. Esposas. 22, projeta aí. Capítulo 5, versículo 22. Cadê o meu projetor? Cadê o homem? Me ajuda? Esposa, sujeitai cada uma a seu marido como ao Senhor. E agora? Nenhum pastor doido prega isso, só o pastor Rony. Mas eu estou dizendo para você, eu quero salvar teu casamento. Esposa, sujeitai aos vossos maridos, ou seja, esposa, seja submissa aos vossos maridos. Esposa, respeitai os vossos maridos, porquanto vocês são submissas ao Senhor. Escuta aqui. Não é por causa dele, é por causa do Senhor. Pastor, você está dizendo que agora o meu marido é melhor do que eu? Não. Relaxa, que daqui a pouco tem para eles também. Vem comigo. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda, mulher de Deus, sujeitai-vos aos vossos maridos. Se Eva não deveria nem ter conversado com a serpente, versículo que nós lemos aqui, Gênesis capítulo 3.
Eva não deveria nem estar dando papo para o diabo. Porque se ela tivesse chegado e falado, amor, você acredita? A serpente falou comigo. E pior, o diabo estava nela. Não teria mudado toda a história? Mas ela naquela hora, ela sabe o que a mulher fez? Conversou com a serpente, pegou para ela o fruto e ainda levou para o marido. Ainda pediu o WhatsApp, será que tinha? Conversou com a serpente, ainda levou o fruto para o marido. Naquela hora ela comeu, saciou. Eu disse, cara, não aconteceu nada. Sabia que tem muita mulher desse jeito? A responsabilidade não é sua, mas você está lá dizendo assim, olha, eu vou fazer. Eu vou tomar aqui a frente, eu vou fazer. Se Eva tivesse entendido, ela não tinha pecado. Se ela tivesse levado a situação para o marido dela, ela não tinha pecado. Se Eva entendesse que ela precisava estar submissa ao esposo, aquilo não tinha acontecido. E quando eu digo ser submisso, eu não estou dizendo para você que o marido é mais importante. Eu não estou dizendo para você que o marido é maior que você. Eu estou dizendo de missão. Estou dizendo estarem os dois juntos na mesma missão. Estou dizendo que os dois precisam estar juntos, lado a lado. Eu estou dizendo para você que o homem e a mulher estão na mesma missão. O homem recebe a missão e a mulher participa da missão do homem. Ser submisso é os dois estarem na mesma missão. Isso é submisso. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. A missão é para o homem. A missão é do homem. Foi com o homem que Deus falou. E a mulher agora vai seguir o homem junto nessa missão como ao Senhor. Escuta só. Versículo 23. Porque como a igreja... Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeita ao seu próprio marido. As irmãs podem dar uma glória a Deus? Tudo. A mulher está na mesma missão do homem. A mulher está junto da missão com o homem. Qual era a missão de Adão? Cara, governar a terra. Arar a terra. Cuidar da terra, só isso. Dar nome para os bichos, só isso. Pensa a missão legal. Eva não entendeu a missão e foi conversar com a serpente. O que tem de mulher ouvindo serpente não é brincadeira. Porque não entende a missão do esposo, não entende a missão do marido. Agora, olha só, pior do que isso que eu estou falando para você. É que Paulo escreve 3 versículos para a mulher. E agora ele escreve todos os outros para os homens. 3 para a mulher e o restante agora tudo para o homem. Por quê? Porque agora o homem precisa entender o seu sacerdote. E agora eu quero te pegar, você que é homem. A Bíblia diz que a mulher deve estar sujeita ao homem. A mulher é submissa, a mulher está junto na mesma missão. Aí eu pergunto para você, homem, qual é a sua missão? Pastor, não tenho. Então como você quer que a tua esposa te siga? Dá uma glória a Deus, mulher. Como que você, mulher, vai seguir um cara, seguir um homem que não tem missão nenhuma? Não, estou falando de Bíblia para você.
Seja submissa, esteja com seu esposo na mesma missão. Mas como você pode estar na mesma missão se esse cara não entende que ele tem uma missão? Se esse cara não entende que ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Estávamos no encontro com Deus agora. E eu sou um cara que eu presto muita atenção. Às vezes você me vê no culto sentado ali atrás, mas eu estou ligado no movimento que está acontecendo, quem está conversando, quem está virando a cabeça para trás. Pô, eu estou ligado. Estou ligado quem vai no banheiro, estou ligado. E estávamos no encontro com Deus agora, na hora do testemunho lá das mulheres. Uma coisa me chamou a atenção. Porque de 3 mulheres que eu chamei para testemunhar, 2 falaram a mesma coisa. Eu não honrava meu esposo. Eu falava mais alto do que ele. Eu brigava mais do que ele. E pá. E a outra pegou o microfone e falou a mesma coisa. Eu falei, o que está acontecendo com essas mulheres? O que está acontecendo com essas mulheres? E a mulher começou a falar, eu era assim. Eu falei, meu Deus, espero que tenha mudado. Mas sabe, hoje nós vivemos, talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, a Bíblia ela foi escrita em um outro tempo, um outro pensamento. E naquele tempo o mundo era machista, eu não estou falando para você de machismo aqui. Naquele tempo era de forma diferente, não, a Bíblia é mais atualizada do que o dia de amanhã, a Bíblia é profética, a Bíblia é para frente, a Bíblia é para sempre, palavra do Senhor. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, aquilo que está escrito não passa, não acaba, vai ficar, vai continuar. Então o que eu estou ensinando para você é muito valioso. Se você quiser ter uma vida abençoada com Deus, o teu casamento abençoado com Deus. Como mulher, você precisa estar na mesma missão. E como marido, será que você tem uma missão? Será que você tem um ponto? Será que você sabe onde quer chegar? Será que você assumiu diante da sociedade? Ah, pastor, eu quero casar a casa para te ver o quanto que é bom, a melhor coisa da vida que você vai fazer. Ah, pastor, eu vou casar porque eu quero fazer amor. Vai, talvez nunca mais faça. Você ainda tem que falar assim, bora amor, por favor. E ela ainda vai dizer assim, eu estou com dor de cabeça. Ou não é assim? É assim. Hoje não dá, hoje eu não estou disposta. Mas você quer casar? Assuma um papel como homem. Assuma a responsabilidade. Eu estou falando para você hoje de responsabilidade. Se você não tem uma missão, não tem como a tua esposa estar contigo na mesma missão, porque você não tem uma missão. E você precisa hoje ter uma missão. Agora olhe para cá. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui. Versículo 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Como marido, você está disposto a se sacrificar pela sua esposa? Como marido, você ama a tua esposa o suficiente? Porque não é só amar, dizer, não, eu amo. É provar amor. Mulher, me ajuda aí, senão eu paro de pregar. Agora, olha só. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra do Senhor. Abre comigo lá no livro de Cantares, capítulo 8. Versículos 6 e 7. Pastor, como eu devo amar a minha esposa? Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7.
Olha aqui. Coloque-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço. Você vai entender o que é amor a partir de hoje. Coloque-me como selo no seu coração, como selo no seu braço. O amor pela sua esposa tem que ser como selo. Essa mulher é minha e ninguém toma. Hã? Sabe o que é selo? É quando você identifica. Hoje, dificilmente você faz. Mas antigamente você mandava uma carta pelo correio, você comprava um selozinho, tinha alguns centavos ali. Aí você botava ali para qualquer pessoa receber, ou você botava ali uma carta registrada, aí você pagava um pouquinho mais caro. Ei, essa mulher que está do teu lado aí, vaso, é mais caro. Ó, o selo dela é mais forte. O selo dela é mais caro, o selo dela é mais valioso. Então como que você deve provar o seu amor por essa mulher? Entendendo que ela é sua esposa. Entendendo que ela está selada com você. Ah, pastor, eu vou para tal lugar e não falo nem para minha mulher. Você esqueceu que ela está selada por você? Que ela se identifica com você? Ah, pastor, a minha mulher quer ficar em casa. Traga essa mulher abençoada para a igreja, irmão. É o teu papel como marido. Ela está selada com você. Quer provar o amor? Selo. Está junto. Está timbrado. Está participando. Agora, olha só. Pois o amor é forte como a morte. E o ciúme é exigente como a sepultura. Sabe o que ele está dizendo assim? O amor, ele vale. Se for necessário, dar sua vida pela sua esposa. Alguns anos, eu participei de um seminário. E o cara estava contando uma história de um assalto que aconteceu dentro de uma casa. O cara assaltou, amarrou o homem, amarrou a mulher, amarrou as pessoas dentro de casa. E começou a pegar todos os bens da casa. E enquanto ele estava fazendo tudo isso, o esposo estava ali quieto, acalmando a esposa, dizendo assim, não, meu amor, fica tranquilo. O homem assumiu a responsabilidade. Ele estava dizendo, não, meu amor, fica tranquilo, deixa eles fazerem o que eles quiserem. Até então o homem estava calado. Só que isso incomodou os assaltantes. Aí agora um dos assaltantes diz bem assim, agora nós vamos estrupar a sua esposa, para você ver. E desamarrou os dois. Irmãos, eu estava no seminário, e o cara estava contando uma história. No final da história ele disse assim, olha, essa era minha esposa, e esse cara da história era eu que estava lá. Até então estava tudo bem, quando o cara diz assim, vamos mexer com a sua esposa, eu vou estrupar a sua esposa e você vai olhar. Ele pega na mão dela e diz assim, meu amor, se precisar eles vão matar nós. E disse para o cara assim, se vocês quiserem pode matar, mas a minha esposa vocês não tocam. Ele pegou a mão da esposa e começou a sair pela porta. Sabe, os caras ficaram tão doidos com aquilo, os caras que estavam lá dentro, que eles foram embora. Eles foram embora, os assaltantes foram embora. Não mexeram com a mulher, mas o homem assumiu a responsabilidade. Não sei se você já viu um videozinho pequeno de internet que aparece o ladrão para roubar a mulher e o cara bota a mulher na frente, o cara é mais medroso do que a mulher. Houve um barulho na tua casa de madrugada e você diz assim, meu amor, vai lá ver o que é. Não tem homem assim, eu acredito que aqui nessa igreja não tem. Mas meu amor, vai lá ver o que é. Não, caba macho, você é macho. Deus te colocou como sacerdote, assume o seu papel. Você tem que provar o amor, e o amor é preciso. Se for preciso você dar a vida, se coloca na frente. Está falando aqui. O amor arde como fogo, como as labaredas mais
intensa. Seu amor queima. O amor queima. Não era tão gostoso quando você namorava, quando você conheceu essa mulher, não tinha aquele apego, aquele agarro, aquela força, né? Jogava para cima, me chama de lagartixa, faz... Só que aí vai passando os anos, vai acabando tudo. Acabou a pressão do casamento, acabou. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que precisa ser caloroso. Ei, cara, volta a dar um apertado nessa gata aí. Volta a dar um apertão nessa mulher aí. Talvez o teu casamento está indo ruim porque está faltando a pressão aí, irmão. Vaso, estou falando de Bíblia para você. Precisa ser forte, que arde como fogo, como as labareda mais intensas. Isso é amor. Se esse cara aí não está fazendo desse jeito, chama ardente. Fala, meu amor, o pastor falou, começa a queimar. Começa a queimar. Agora volta comigo, por favor, lá em Efésios capítulo 5. Olha o que diz para nós aqui. Marido, ame sua esposa, nós aprendemos o que é amor. Agora o marido é responsável pela área espiritual da sua esposa. Está escrito. Versículo 26 diz bem assim, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água por meio da palavra de Deus. Você é homem de Deus, não lê nem a Bíblia. Ser homem de Deus não ora com a tua esposa, nunca orou. Não ora com teus filhos, nunca orou. Será que a tua esposa tem como seguir essa missão? Deixa a tua esposa te pegar orando, irmão, de madrugada aí, de joelho. Deixa ela acordar e ver que você está orando.